Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre cuidado ao comprar sua casa e seu apartamento. Por que você deve ter cuidado ao comprar sua casa e seu apartamento? Porque como tudo tem energia, esses espaços que vocês também irão comprar, como sempre, também tem energia. Imagine que você está comprando até um apartamento, aí você diz assim, mas o meu apartamento é novo, ele não tem energia, porque eu comprei ele zero, a construtora me entregou do zero, o apartamento todo reformado, todo novo, beleza, ele é novo, mas no local onde foi construído esse apartamento, ele tinha um terreno anteriormente, ele tinha um terreno ou uma casa, moravam pessoas dessa casa. Aí você vai me dizer, então tá difícil, porque todo local era habitado. Todo local, possivelmente, hoje em dia, foi habitado. Foi uma casa, teve moradias, teve isso, teve aquilo. É a questão do energético, é a questão do espiritual. Veja bem, eu vou citar um exemplo para vocês entenderem um pouco sobre o que eu quero falar aqui nesse vídeo. Eu tenho um colega de trabalho que a gente conversava muito sobre essa questão espiritual. E ele tinha um vizinho que morava em frente à casa dele, que ele era meio drogado, sabe? Era um vizinho assim que ele não trabalhava, a vida dele era droga, era bebida, e o irmão dele trabalhava, mas ele passava o dia em casa nessa vidinha, nesse vício, né? Que é a droga, que são as bebidas, vícios que nos atrasam, como sempre. E um certo dia ele faleceu, e a casa era uma casa feia, segundo ele era uma casa feia, fosse uma casa abandonada. Aí ele faleceu, o irmão dele não quis ficar no ambiente, ou não sei por qual motivo ele decidiu vender a casa. Uma construtora comprou essa casa e construiu um duplex moderno, muito bonito. Só que depois que foi construído esse duplex, que reformou todo ele, foi colocado à venda, esse meu vizinho ele tem a visão. Eu sempre dizia para ele que ele é médium e que não queria aceitar isso. E quando ele olhava na janela, ele via esse espírito desse drogado andando na casa, na varanda, na janela, por ali. Como se aquela casa ainda fosse aquela antiga casa dele, que ele morava, que ele vivia ali há muito tempo. Porque o que acontece no espiritual, no energético? Ele morre, só que na mente dele, ele continua morando no mesmo espaço, naquela mesma casa feia que ele vivia. É isso que entra no contexto do céu e inferno. O céu e inferno é a consciência, é onde você está, é onde você se encontra. Esse é o céu e inferno. Aí o que acontece? A pessoa morre e ele continua vivendo na casa que ele morava antes, que ele vivia antes, preso naquela egrégora. Para ele não foi construído nada, para ele não foi alterado nada. Ele poderia até estar vendo a movimentação, algo de diferente. Mas, no contexto dele, na mente, ele continua morando naquela mesma casinha acabada, feia. Porque essa consciência é mais para espíritos mais avançados, mais evoluídos, que ele tem mais um conhecimento. Mesmo com conhecimento ele pode ficar preso? Pode ficar preso. Ele vê toda a situação, ele vê que aquela casa foi construída, foi demolida, foi construída uma nova, e ele tem consciência daquilo, só que ele é apegado ao local. Então, no caso desse senhor, possa até ser que ele tenha visto toda a movimentação, não, para ele possa ser que ele tenha visto também essa transformação, mas que ele estava apegado àquele local. Aquele local para ele era a moradia dele. E ele não saiu dali. Ele poderia ter ido com o irmão, ter procurado a energia do irmão, a sintonia energética dele, porque normalmente nós procuramos a sintonia energética da família. Mas quando o espírito é apegado, ele fica naquele local, no último local que ele viveu. Veja bem, a casa foi comprada por uma família recém-casada, com um filho, um bebezinho, ainda de 1 ano, 2 anos. E o que é que aconteceu? Depois que esse casal entrou nessa casa,
eles passaram a brigar muito. A filha passou a ter mais doença, ela adoecia demais e não sabia por quê. Como no nosso dia a dia nós somos muito materialistas, a gente não observa os sinais, as coisas, a gente não procura saber. Porque se ele tivesse procurado saber, se ele fosse pessoa materialista, se fosse eu, por exemplo, aí eu queria saber tudo, energético, tudo. Da casa, tudo que aconteceu. Eu fui comprar um apartamento há uns anos atrás e eu procurei saber daquela casa, se era a primeira casa daquele morador, realmente era a primeira casa, foi construída em um terreno que era um terreno que não era habitado, foi feito um condomínio nesse espaço, e essa pessoa foi o primeiro morador desse condomínio, dessa casa. Eu senti a energia da casa, do apartamento, gostei da energia do apartamento, da energia dos vendedores também. Então tudo isso eu observei, eu procurei saber tudo. E assim é a minha vida, procuro saber tudo, porque é uma aquisição que você vai comprar, que não é uma coisa barata, e que normalmente você pensa que vai comprar aquilo para a tua vida toda. Então você procura saber, você tem que procurar saber qual energia está ali, para você não perder seu dinheiro ou prejudicar sua vida. Imagine aí, esse casal inocentemente compraram uma casa muito bela, num terreno que foi demolido, foi reconstruído um novo espaço, uma nova residência, mas que existiu a energia de um espírito alcoólatra, viciado. Imagine, veja a situação, você morar num ambiente que tem um espírito alcoólatra dentro do espaço, você nem imagina que aquilo possa acontecer. Aí você me pergunta, cadê os mentores e meus protetores? Tem situações na vida que acontecem, pessoal, que a gente não entende por que acontece. Por que é permitido aquela situação? Por que aquilo aconteceu? Nós sabemos que tudo que há na Terra existe um propósito. Deus é bom e justo, e tudo que ele faz é justo, tem justiça. Se estava no destino daquele casal comprar aquela casa com aquele morto dentro, aí eu não sei te dizer. O que eu posso dizer aqui como espiritualista é que eu procuro sentir as energias para que não caia nessas armadilhas. E eu quero ensinar aqui a vocês justamente a procurar sentir isso também para você não cair nessas armadilhas. Muitas brigas, decepções, doença na criança, por conta daquele espírito, daquele morto que estava na casa. A criança chorava muito naquela casa. Quando ela ia para a casa da mãe dela, a criança se sentia bem. A criança não chorava. Então o problema dela era na casa. E as pessoas não se ligam que o problema está na casa. A gente sabe de tudo isso porque o rapaz que comprou a casa conversava com o pai desse meu amigo. E o pai do meu amigo, ele comentou que aí viviam dois irmãos, um era drogado, e que o outro, ele morreu, que faleceu, e o outro vendeu a casa e a construtora demoliu. Mas quem está comprando jamais vai associar isso, vai imaginar que o espírito do drogado encontra-se preso naquela casa. Não vai, pessoal. Só tem essa visão quem está realmente, quem estuda o lado espiritual, quem procura saber dessas questões, entende que isso tem uma ligação. O que aconteceu? Eles se separaram, realmente, de fato. Muitas brigas, né, e a energia muito densa daquele morto, e acabou que eles se separaram. Poderia ter evitado isso? Poderia, se eles tivessem uma consciência espiritual, que pudesse entender, ou dizer assim, olha, eu comprei essa casa, o que é que eu posso fazer? Porque no meu caso, se eu não tivesse sentido a energia de uma casa que eu tivesse comprado, que já estava sem jeito, porque eu financiei, beleza, o que é que eu posso fazer agora? Limpeza energética. Vou fazer uma desobsessão aqui na minha casa, vou fazer uma transformação. Vou chamar um padre, um exorcista, um macumbeiro, um espírita, o que for necessário. Mas eu iria movimentar céus e terras para tentar, primeiro de tudo, que a gente tem que entender é que é uma pessoa ali que precisa de ajuda, ele é um espírito que está perdido, é um ser, foi um ser humano e hoje continua sendo, não encarnado, mas é uma pessoa que necessita de ajuda, somente isso. Entendendo esse princípio, a gente procura aí fazer uma doutrinação, chama alguém para que
possa ver o espírito, que tenha essa condição de dialogar com ele, tentar ajudá-lo. A finalidade maior é fazer com que ele siga o destino dele. Esse é o nosso propósito, fazer com que esse irmão seja ajudado. Então, se algo assim acontecesse na minha vida, com certeza eu iria dar um jeito. Eu entenderia se começasse a acontecer brigas em casa, alguma coisa parecida, eu iria buscar saber o motivo. No vídeo do Poder do Perdão lá, eu ensino algumas técnicas, eu coloco no meu dia a dia essas técnicas, para que não haja briga, discussões, para que não receba aquela energia. Como esse vídeo é sobre a sua casa, o seu apartamento, aí eu quero deixar aqui bem claro essa questão. Cuidado, quando você for comprar, muita atenção, olhe o que foi o terreno. Se você é uma pessoa espiritualista e não tem medo disso, aí você diz, beleza, eu vou comprar e depois eu faço a limpeza, tranquilo. Mas não, você não é ligado a essa parte, mas você quer comprar algo seguro, procure levar alguém. Como eu sempre falo nos vídeos, não é para validar, mas pelo menos para sentir a energia daquele ambiente, para dizer, olha, essa energia aqui tá boa, não tem espíritos aqui. Porque às vezes a energia também é da pessoa, a pessoa leva, ela traz essa bagagem. Na verdade, onde ela vai, ela leva esses espíritos. Isso acontece também muitas vezes. Mas aqui eu estou falando na aquisição, procure saber o que foi ali, se foi um cemitério antigo. Tem casas que a pessoa compra que foi um cemitério antigo. Aí você imagina a energia na casa dessa, você fica preso a isso. Você comprou e às vezes não consegue se desfazer daquilo. Uma casa que morreu uma pessoa, você tem que saber se a energia da pessoa é boa, se ela está presa naquela casa. Depois não venha a ser um problema como foi para esse casal, que realizaram o sonho dele, mas o sonho virou um pesadelo, uma separação. A gente não deseja isso para ninguém. Então, é só um alerta para você ter muita atenção, porque é um bem que você compra caro, que isso possa ser uma boa aquisição. É isso que eu quero deixar nesse vídeo. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.